Boa noite, eu sou a Daniele Perdigão, sou graduada em enfermagem pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos, em Teresópolis, e estarei aqui com vocês todas as terças-feiras às 19 horas na TV Alegria, juntamente com a nossa colega Tatiene Martins. Boa noite, isso mesmo, Dani. Eu sou Tatiene Martins, graduada em enfermagem pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, e juntas traremos para vocês muitas informações, dicas e debates sobre a vida e saúde de uma forma bem prática e atrativa. Nosso programa, O Viva Melhor, abordará temas essenciais como cuidados com a saúde, prevenção de doenças, nutrição e alimentação saudável. Saúde mental, bem-estar, dicas para uma vida mais equilibrada. Com uma linguagem sempre muito clara e acessível para levar você informações embasadas em práticas para se aplicar no dia a dia. Então, sintonize-se com o Viva Melhor e descubra como pequenas mudanças podem transformar a sua saúde e a sua qualidade de vida. E hoje nós falaremos sobre a importância da Lei Lucas no pré-atendimento de urgência infanto-juvenil. Você já ouviu falar na Lei Lucas? Ela estabelece a obrigatoriedade de capacitação em primeiros socorros infantis para funcionários de escolas e outras instituições semelhantes. A rotina de quem trabalha com crianças conta com diversos imprevistos, inclusive casos de emergência que exigem habilidades de primeiros socorros. Nesse sentido, muitas vezes a falta de conhecimento dessas técnicas de cuidados de emergência podem agravar uma situação que poderia ter sido resolvida com facilidade. A Lei Lucas, criada em 2018, foi originada pensando em cada um desses aspectos. Professores e funcionários escolares certamente já ouviram falar sobre o tema e a importância de se qualificar para ter mais conhecimento sobre primeiros socorros. Então hoje a gente vai conversar sobre o que é essa lei, o que a lei diz. Primeiro, a lei ela foi criada em homenagem ao Lucas Begali Zamora, que faleceu aos 10 anos por conta de um acidente escolar em Campinas, no qual ele se engasgou durante o intervalo escolar e, infelizmente, depois desse ocorrido, a criança não resistiu. O caso ficou conhecido em todo o país, o que tornou possível a criação de uma lei sobre o tema. A Lei Lucas estabelece obrigatoriedade de capacitação em primeiros socorros infantis para funcionários de escolas e outras instituições semelhantes. A norma prevê a obrigatoriedade de capacitação em primeiros socorros de pelo menos um funcionário das instituições escolares. Há também a determinação de que a capacitação seja realizada por profissionais da área da saúde, como um treinamento de no mínimo 4 horas, que deve ser renovado anualmente. Pois é, gente, então a importância e a conformidade legal dessa lei. É uma medida de extrema importância de que profissionais que lidam com a educação infantil precisam cada vez mais estar capacitados para lidarem com esses imprevistos que acontecem na infância. E vale ressaltar também que o descumprimento da Lei Lucas pode resultar em multas que vão desde R$ 2.000 a R$ 1 milhão. Os estabelecimentos eles devem ensinar, dispor de kits de primeiros socorros, além de fixar em um local visível a certificação que comprova essa conformidade com a Lei Lucas. E você que nos assiste e é um profissional que trabalha com essa faixa etária, pode adquirir o seu certificado em uma instituição que é referência no ensino da saúde. E para debater sobre esse assunto, nós trouxemos um enfermeiro pós-graduado em atendimento de urgência e emergência, o enfermeiro Gabriel Soares. Seja muito bem-vindo ao Viva Melhor, Gabriel. Boa noite, prazer, Tatiene, prazer, Dani, estar aqui com vocês. E principalmente falar da importância desse tema. Até porque, se tratando da área que eu atuo atualmente, que é a urgência, tempo é vida, né? E a Lei Lucas ela veio para enfatizar a importância do tempo, a importância de ter pessoas treinadas, principalmente numa ocasião como você mencionou, a do Lucas, que foi uma questão de engasgo e que no local não havia ninguém que tinha noção de primeiros socorros. Excelente. Então você já começou aí explicando um pouco da minha primeira pergunta, né? Que seria
Diga pra gente qual a importância da Lei Lucas para a segurança infantil nas escolas e instituições de ensino. Fundamental, Tati, Dani. Pensando que o tempo de resposta, às vezes até da equipe, a gente pensa em serviço de bombeiros, SAMU, ele pode demorar. Então, ter pessoas preparadas que possam realizar esse primeiro atendimento é fundamental. E muitas vezes evita até que a equipe tenha que se deslocar, porque a própria pessoa já consegue conduzir muito bem. Além desse fato de ter pessoas preparadas, a gente tem o fato de evitar sequelas ou possíveis consequências agravantes, né? No caso, vamos pegar a base do engasgo, né? Quando a criança, ela às vezes está comendo alguma coisa e apresenta aquele sinal de sufocamento, falta de ar. Se alguém fizer a manobra no tempo certo, provavelmente essa criança não vai evoluir para um desmaio, para perca de consciência, né? Isso reflete também e reduz as taxas de mortalidade infantil no país, os dados epidemiológicos. É imprescindível e fundamental, né? Ter pessoas preparadas, e essa lei ela enfatiza, foi um ocorrido que gerou uma comoção nacional e que destaca a importância e estimula, né, os professores e escolas buscarem essa capacitação, né? Além de buscar, exige também. Torna também para os pais a escola um ambiente seguro, né? Com certeza traz mais segurança para os pais. Saberem que dentro da escola tem acesso ao socorro, né? Com certeza. E o tempo é o tempo ouro, né? Dos primeiros socorros. Então, o tempo, cada segundo vale muito quando a gente está de frente a uma situação de urgência, emergência, né? Então, Gabriel, cita pra gente assim, quais os principais primeiros socorros que esses funcionários dessas instituições de ensino, né, infantil e juvenil, devem aprender. Bom, se a gente pegar as principais causas de acidentes na faixa etária de lactantes e crianças maiores de 1 ano, a gente pega muito quedas, acidentes em escolas são quedas, convulsões, engasgamentos, até afogamentos. O que a gente entende de tudo isso? Quando eu cito a parte lactante, o perfil da sociedade mudou. Hoje em dia tem os berçários, então tem lactantes que já ficam em berçários. A gente tem questões de escolas integrais. O período que essa criança fica na escola aumentou também. Isso. Né? Então, tudo isso aumenta o risco, aumenta a chance de ocorrer algum evento, algum acidente, algum incidente. E é o que vocês citaram mesmo. Ter pessoas preparadas, principalmente considerando que essas são as principais causas de acidente ou de registro de ocorrência no serviço de SAMU e do bombeiro atualmente, reduz o deslocamento, né, e também previne essas complicações que podem ocorrer, né? Certo. E como a capacitação em primeiros socorros pode impactar na taxa de sobrevivência, então, em emergências pediátricas? Grandemente. Atualmente, epidemiologicamente, a gente tem uma média de mortalidade anual de 3.000 a 10.000 mortes infantis, né, de crianças faixa etária de menor de 1 ano até 12 anos, que foi o último dado epidemiológico que saiu. Se você considerar, as principais causas são causas geralmente reversíveis. Por exemplo, se você pegar uma questão de engasgo, se a pessoa realizar as manobras e conseguir desobstruir a via aérea, possivelmente essa pessoa não vai ter complicações. As principais complicações de uma criança que ocorre o engasgo é o rebaixamento de consciência e possivelmente evoluir para uma parada respiratória e depois cardiorrespiratória. Se você pegar a questão da convulsão, às vezes ocorre bem próximo, que às vezes a pessoa não sabe manejar a convulsão, lateralizar, questão de afogamento também. Ou às vezes a criança até ocorre, às vezes que seja uma parada cardiorrespiratória de fato, mas aí as pessoas não têm aquela primeira noção de realizar uma compressão eficiente, às vezes tem até o material, mas não saber utilizar, e aí entra em um outro fato estatístico também. Existe uma estimativa de que a cada 1 minuto sem uma compressão, uma parada cardiorrespiratória, aumenta 10% de chance de não reverter essa parada. Então isso reflete a importância de ter esses primeiros socorros,
reflete o impacto que isso pode gerar de ter pessoas capacitadas, de ter pessoas fazendo esse primeiro atendimento, de fazendo essa manobra de engasgo, às vezes evitando que essa criança vá para um rebaixamento de consciência, uma parada cardiorrespiratória, uma pessoa já realizando as compressões enquanto um serviço, às vezes um SAMU, um bombeiro está chegando para dar continuidade ao serviço. Isso tudo reflete claramente nesses dados epidemiológicos que a gente tem hoje, né? Pensando que esse primeiro atendimento para a gente é fundamental, né? Todo mundo pode salvar uma vida estando bem treinado, estando capacitado, principalmente se a gente pensar em um ambiente escolar, que é o que, se a gente pegar em questão de concentração de crianças, atualmente é um ambiente que se concentra bastante gente. E né? como Bastante o pessoal criança. fala, né? Criança cega, gente, né? Criança então, cega. então, quando a gente vê, já está acontecendo. Sem E dúvida. não só com a questão da diminuição de óbito, mas também de sequelas, né, Com Gabriel? certeza. Então, Perfeito. é muito importante. Quais os erros mais comuns que podem ocorrer numa situação de emergência infantil? Como evitá-los? Evitar, o principal é o treinamento, é a capacitação. Para mim é a principal solução. E não é qualquer capacitação, é capacitação com um profissional que saiba ensinar, que tenha a capacidade de passar esse conhecimento. Quando eu falo isso, é no sentido que às vezes a gente pega crises convulsivas. Às vezes, se você considerar os primeiros socorros de uma crise convulsiva, que é a criança está em crise convulsiva, você vai lateralizar, afastar, né, qualquer objeto que possa machucar, gerar algum, né, fazer o apoio da cabeça, para evitar que a criança bata a cabeça. Geralmente as pessoas não sabem, a gente se depara às vezes com situações que as pessoas jogam água no rosto da criança na ideia de acordar. Então, assim, a falta de conhecimento gera esse impacto também, né? Então, assim, uma capacitação bem feita, com treinamentos bem elaborados e realizados de forma recorrentes, né? São fundamentais, né? Além de jogar água no rosto, que você falou na convulsão, existem outros erros que você já viu que são mais persistentes? Tentar levantar, Tentar levantar. né? Às vezes a pessoa está em parada cardiorrespiratória também, a pessoa, às vezes até na situação mesmo. É uma situação que gera um certo pavor, um medo também. A gente tem que pensar Desespero, né? no desespero, a gente tem que pensar nessa ótica também. Que por mais... Mas aí a pessoa tendo um conhecimento prévio, às vezes ela consegue assimilar. Não, eu já vi isso, eu sei pelo menos o que fazer. Certo. Né? E se ela ter, num momento de desespero, se ela conseguir ter um pequeno momento racional para tomar uma atitude, para lembrar, não, nesse momento a gente não deve erguer, nesse momento não se joga água, nesse momento não se levanta essa pessoa. Não, ela está engasgada, vamos fazer uma manobra que a gente chama de manobra de Highland, que é uma manobra também conhecida como manobra em J, né, que a gente faz uma pressão em região abdominal para desobstruir. Se a pessoa tiver essa consciência e conseguir fazer essa assimilação com o treinamento, já é a famosa hora de ouro. Ela realmente vai salvar uma vida. Então, além desse treinamento, dessa capacitação adequada, existe algum tipo de protocolo recomendado para treinamento de pronto-socorros específico em escola? Específico em escolas, não. Mas a gente tem algumas bases literárias que são as nossas referências mundiais. Uma delas é até a American Heart Association, que traz diretrizes tanto para leigos, também tem um portfólio para leigos e para profissionais, para ter condições de realizar primeiros socorros. E também tem a parte do BLS, né, que é o Basic Life Support, né, que também ajuda nesse norteamento, que na verdade na urgência e na emergência é uma das nossas principais referências, né, que se você lê é uma linguagem clara, é um passo a passo que o leigo consegue ler e consegue assimilar também e consegue dar uma boa base teórica, mas precisa ainda assim do treinamento prático. Então, se ela tiver o treinamento e tiver o apoio teórico, seria o ideal, Seria né? o ideal. Para ficar bem fortalecido. Então, você falou da questão da manobra, né, para desengasgo. É muito comum engasgo, né? Principalmente nessa idade. Eu passei, deve ter uns 4 meses mais ou menos com meu filho no restaurante, ele tem 10 anos. E ele engasgou com um pedaço de carne desse tamanho, né? Aquela coisa, um churrasco, comendo e tal. E aí, assim, eu percebi 2 coisas. Primeiro, que eu não morro mais do coração.
né? Porque eu não tem como não ficar apavorado. Não, né? você vê. E segundo, como a população é despreparada. Todos que estavam em volta do restaurante estava bem cheio, viram o que estava acontecendo, porque imediatamente ele levantou e ele desesperou, né? E ele foi ficando bem branco. Então todo mundo viu o que estava acontecendo, mas ninguém ofereceu ajuda porque realmente não sabia. Entende? Então eu tive que ir lá, graças a Deus, né? E fiz a manobra nele e ainda aguentei porque as pernas já estavam, né? Ele já estava descendo, ele é grande. E eu fui fazendo a manobra e graças a Deus desentalou. E, enfim, então a gente sabe o que acontece. Mas existem técnicas diferentes de manobra para idade, né? Dependendo, até tantos anos é de uma forma. Explica pra gente. Existe essa diferença. Geralmente as nossas referências menor que 1 ano. A gente usa uma manobra que a gente chama de tapotagem e compressão. Como que funciona isso? Como a criança, é só a população pensar que uma criança menor de 1 ano, ela não consegue ficar em pé, por exemplo. Né? Ela ainda não desenvolveu essa parte, a gente está na parte de maturação até da medula, enfim. Então, normalmente a gente realiza 5 tapotagens em região interescapular e avalia se o que estava obstruindo a via aérea dela foi expelido. Caso tenha ocorrido a desobstrução, não tem por que continuar. Então, você fez as 5. Caso você faça as 5 tapas vigorosas do interescapular e não desobstruiu, você deve virar a criança com a barriga para cima, vou falar em termos oculares, e fazer 5 compressões. Com os dois? Com os 2 dedinhos. Né? Entre os mamilos, normalmente a gente usa essas referências, né, para falar para a lei. E fazer 5 compressões, vai fazendo essa alternância. Né, desses movimentos até você conseguir realizar a desobstrução da via aérea. Geralmente, a principal causa de engasgo em menores de 1 ano é geralmente líquido, né? O próprio leite, né, Gabriel? O refluxo do recém-nascido que tem muito, né? Então, geralmente, ali, quando você realiza já essa questão da tapotagem interescapular, geralmente você já consegue sucesso de desobstrução, sim. E é um desespero, né, gente? Meu Deus do céu. E no caso das crianças que são maiores? Perfeito, estava esquecendo. Aí, maior de 1 ano, a gente já usa essa recomendação da manobra de Heimlich, que é aquele movimento em J. Né? Você vai fazer um apoio na barriga e fazer esse movimento para dentro e para cima ao mesmo tempo, até a pessoa jogar o que estiver obstruindo a via aérea, né? A via digestória dela para fora também. É importante aplicar a força de acordo com a idade, né, Gabriel? Perfeito. Porque uma coisa é você fazer uma manobra em mim. Outra coisa num idoso. E outra coisa numa criança, né? Isso. De 3 anos, por exemplo. Perfeito. E aí tem que ter essa noção. E aí quando a gente fala até da questão da criança menor de 1 ano, a tapotagem, as pessoas pensam assim, eu vou ficar dando tapa? Não, na verdade você vai fazer movimentos vigorosos, mas não é no sentido de agredir. É de gerar uma pressão. E aí a pressão realiza a desobstrução. Assim como a gente tem essa recomendação, maior que 1 ano a gente fazer Heimlich. Mas aí você tem que lembrar das questões da força. E o movimento é da gravidade, né? Você ajudar a gravidade a colocar para fora. Então, assim, precisa de uma força, mas uma força que tem um movimento mecânico em conjunto, né? Para poder fazer esse trabalho. Exato. Com certeza. E, Gabriel, como reconhecer sinais de uma parada cardiorrespiratória em crianças? E quais, nesse caso, né, os passos que a pessoa que está ali assistindo deve tomar para iniciar a reanimação? Perfeito. Criança, a gente tem algumas questões. A primeira coisa que você vai perceber é uma flacidez, uma perca de força. A criança ela vai ficar desmaiada, vamos dizer assim, inconsciente. Primeiro passo que a gente recomenda, verificar a presença de pulso. Né? Lembrar que existem algumas recomendações. Crianças menores de 1 ano, a gente faz uma verificação de pulso em região braquial, diferente já de crianças maiores que a gente consegue fazer verificação de pulso em região carotídea. Isso por questões da formação anatômicas. Identificou a ausência de pulso, a gente sempre recomenda quem estiver próximo ou você solicitar ajuda para ligar para o serviço de urgência. No caso, a gente tem os 2, que são 192 e 193,
e assim você iniciar as compressões, né? Crianças menores de 1 ano, a gente tem algumas particularidades, né? A gente vai realizar, se você estiver sozinho, você vai realizar 30 compressões para 2 ventilações, se você tiver essa possibilidade. 30 para 2. 30 para 2. Então você vai fazer o quê? 30 pressões no peito da criança, mais 2 ventilações caso você tenha a possibilidade, que normalmente é aquela bolsa, válvula, máscara, né? Que é um equipamento específico. Caso você tenha 2 socorristas, aí você realiza 15 compressões para 2 ventilações, que aí, na verdade, você reduz o tempo, né? Gabriel, tô sozinho, o que é o mais importante? A gente enfatiza manter uma via aérea aberta, né? Uma simples manobra de manter essa via aérea estendida, e a compressão eficiente é fundamental, tá? Fundamental. E não deixar de chamar o socorro, Isso, porque é uma medida somente para diminuir, né, os riscos que a criança corre naquela, né, de consequências dessa parada, de reverter, né? Porque de qualquer forma o socorro precisa vir. Ele precisa vir. É o que a gente fala assim, ó, a compressão ela vai ajudar na manutenção até chegar ao serviço de emergência. Isso. Que aí consegue aumentar, na verdade consegue reduzir aquela taxa que eu falei, cada 1 minuto sem compressão aumenta de 7 a 10% a chance de não reverter. Então, você fazendo a compressão, você já impede que esses 7, 10% sejam 7, 10% dos 2, 3%, até o serviço de emergência avançado chegar e conseguir realizar todo o suporte. Porque por mais rápido que o serviço seja, né, Gabriel, ele leva aí seus, no mínimo, 10 minutos. Se a gente falar de uma capital grande como Goiânia, apesar de ter as bases, né, estrategicamente pensadas, a gente pensa aí que se a gente for pensar em 10 minutos a pessoa em parada cardiorrespiratória, já tem quase 100% de chance de não reverter. Então, realmente, o tempo é ouro, né, nessas condições. Sim. E voltando aqui para a questão jurídica, né, da Lei Lucas, a Lei Lucas ela prevê uma fiscalização ou atualização periódica de capacitação desses funcionários. Ela prevê isso dentro da lei, precisa ter uma capacitação, a escola é obrigatória, ter qual que é a periodicidade dessa atualização, porque os funcionários das escolas também mudam, né? Então não adianta nada a lei não prevê que todos os funcionários precisam de treinamento, ela prevê que pelo menos ali eles fazem ali a conta, né, e fazem a mensuração ali da base, da quantidade de alunos para a quantidade de funcionários que precisa ter. Mas qual que é a periodicidade? Tem alguma fiscalização em relação a chegar numa escola, por exemplo, e falar, olha, que não é incomum, né? Não é comum. Eu já fiz um teste aí numas 3, olha, vocês estão com o treinamento da Lei Lucas, não, vai fazer e tal. Como é que é isso? Como que funciona? A Lei Lucas, ela prevê que deve ser realizado um treinamento anual, né? E igual você falou, ela não tem uma determinação de quantidade, né? De funcionários, de funcionários, né? Todos têm que ter. Ela prevê que pelo menos, a depender também do tamanho da escola, do tamanho da instituição, que tenha pelo menos alguém que saiba, né? Aí você pensando assim, e se não houver o treinamento, se a escola não se adequar à lei, aí tem as sanções de multa, né? Caso ocorra algum problema, também pode ser atuado como negligência também da própria instituição, né? Com certeza. E quanto a essa questão de, tipo assim, quantitativo, no primeiros socorros, quanto mais melhor. Essa é a verdade. Souber, né? Menos especulações e mais técnica. Exato. Não é? Porque no atendimento de urgência o que a gente mais vê é o povo especulando, né? Especula, mas técnico mesmo, né? Aquela pessoa que sabe pegar e fazer isso. Exato. Acaba atrapalhando, né? Acaba atrapalhando muitas vezes, né? E esses treinamentos recorrentes, eles fazem toda a diferença. Toda a diferença. Dá pra gente que chega em uma determinada ocorrência e percebe que alguém já iniciou uma compressão, ou que às vezes a gente foi acionado por uma questão de obstrução de via aérea, que é o famoso engasgo, e chega lá, a pessoa já conseguiu realizar a manobra, para a pessoa que passou pelo susto, já é um grande alívio. Para a gente que chega lá e não tem que realizar nenhum procedimento tão invasivo, né? Ou às vezes não constata um óbito no local, para a gente é uma satisfação é um orgulho
E é uma segurança grande, né? para E uma todo segurança. mundo, né? Para os funcionários, para os pais, para as crianças, para o atendimento pré-hospitalar que já chega lá, já encontra uma coisa mais estável, né? Sim. Bom, gente, então nós vamos para um pequeno intervalo, mas nós vamos continuar falando sobre esse assunto que ainda vai dar pano para manga, né? Então já fica aí durante o intervalo, já pensem aí profissionais da área da educação infantil, mães, pais, sobre essa importância e obrigatoriedade da lei, Lucas, e a gente já volta agorinha.